E aí, nação, sejam todos bem-vindos ao canal. Se inscrevam, curtam o vídeo e valeu. Porque se a gente mostrou uma tela com erros a favor e contra, ele não pode dizer que o time dele não está disputando o título exclusivamente por erros de arbitragem, certo? Exatamente. Porque senão essa tela seria de 100% de erros contra o Flamengo. Exatamente. Fora que não é só por isso que não está disputando o título. Está disputando o título por desfalque, por foco, por falta de foco dele, Renato, inclusive como técnico, que ele não enxerga o brasileiro do jeito que outros enxergam. Tem um pouquinho de tudo isso. Então ele tem razão pontualmente. Eu diria que ele tem razão nas reclamações dos erros contra o Flamengo, especificamente quando ele reclama ou do pênalti, ou do impedimento mal marcado do Gabigol antes do tempo ali contra a Chape, pontualmente, aí ele tem razão em 100%. Não tem um lance contra o Flamengo que seja um exagero dele. Esse é meu ponto. Agora tem o exagero do outro lado. Mas tem o exagero do outro lado. Sim. Ele diz que um árbitro que deu aquele pênalti contra o Bahia teve uma arbitragem perfeita. Isso ele não pode dizer. Então é Renato sendo Renato, né, gente? Não, eu concordo. É aí que eu queria chegar. Porque eu falei assim, ó, vamos para desmembrar o negócio. O professor falou, foi muito bem. É isso. Ele tem 100% de razão nos lances que o Flamengo foi prejudicado. Porque é isso aí. Não tem nenhum lance que mas talvez. Não tem, como diria o outro, não tem perhaps, meu amigo. Ali foi uma vergonha, né? Uma vergonha, um escândalo. Impedimento do Gabigol. Um escândalo, porque é o beabá ali do futebol. Agora, vamos lá, Renatão. O Flamengo teve questão de calendário, o Flamengo teve questão lá das convocações, o Flamengo teve várias lesões, né? Teve uma série de... E coloque aí que o Flamengo também jogou mal algumas partidas porque o Renato errou. Mas tem um entendeu? Ponto principal. Ou poupou, enfim. E tem erros do Renato também no processo. E tem um concorrente, um Atlético Mineiro, que voou. Isso que eu ia falar. Entendeu? Ponto que principal, voou, vocês estavam esquecendo, você lembrou agora. O Atlético voou, cara. Ele não está na disputa do título pela eficiência, né? Mérito do Atlético Mineiro. O Atlético podia ter tropeçado aquilo. O Flamengo está com 66, 66 pontos. Sim. E ainda faltam 5 jogos. Tá. Vamos dizer que ele ganhe 3, empate 1. Ele faz mais 10. 76. Ele foi campeão ano passado com 7-1, com 71. Então a pontuação do Flamengo no momento ela é excelente. Mas a do Galo é espetacular. Exatamente. Acho que tem outro ponto. E todos os times são beneficiados e prejudicados por arbitragem. O Flamengo teve mais alguns jogos para reclamar nessa reta final? Pode até ser. Mas também já teve arbitragem que o beneficiou. A gente citou aqui o jogo contra o Bahia, né? Ou aquela provável expulsão do Gabigol contra o Atlético Paranaense. E se a gente for lá para o início do campeonato, a gente vai ver isso em todos os times. Essa história de que o Flamengo não está na disputa por causa da arbitragem, isso aí é simplificar demais. Isso aí é tirar o foco de uma série de coisas. Tirar o merecimento do Galo. E tirar o merecimento do Galo. E é uma falácia. O torcedor do Flamengo sabe que não é só por isso. Existem outros fatores e um deles... Não digo que é o principal, porque, de fato, o Renato sofreu com muitos problemas, muitas lesões, mas que é preponderante é a forma como o seu treinador trata o Campeonato Brasileiro. A pontuação é excelente, sim, é ótima, mas o torcedor olha para a tabela e olha para os jogos do Flamengo, dos pontos que escaparam, e percebe que poderia ser melhor. Talvez não com a mesma pontuação do Atlético hoje, mas ali na cola, ou em outros momentos, botando uma pressão maior, isso daí interfere no adversário. O Atlético com um Flamengo ou Palmeiras no encalço, talvez não tivesse a tranquilidade de se recuperar de uma derrota ou de um tropeço como o da Chapecoense, como se recuperou. Então, com essa folga que o Atlético teve, por méritos, claro, mas também pelo fato de não ter um rival brigando, o Flamengo, de alguma maneira... facilitou a vida do Atlético. Repito, não estou tirando o mérito do Atlético, mas quando você não tem esse concorrente ali o tempo inteiro, com sua força máxima, ou pelo menos com o interesse que o Flamengo demonstrou contra o Corinthians, por exemplo, ali numa partida, mesmo com reservas, um time com uma motivação, com uma mobilização diferente,
a história poderia ter sido outra. Não é garantia de que o Flamengo ganharia o título se o Renato tivesse tratado o brasileiro com a importância que ele merecia. Mas acredito que isso talvez tenha sido até mais preponderante do que erros de arbitragem, porque assim como está suscetível a erros, a ser prejudicado como foi, também pode ser beneficiado em outro jogo, como foi contra o Bahia. E detalhe nesse jogo aí, ô prof, a questão da intensidade do Flamengo, né? Acho que o Flamengo é duro, porque eu falei no Linha de Sábado, os dois nunca estiveram num bom momento juntos ou num mau momento juntos, né? O Flamengo, o mau momento do Palmeiras, né? Foi o contraponto do bom momento do Flamengo. Aí o bom momento do Palmeiras foi o contraponto do mau momento do Flamengo. Gangorra. E agora, gangorra da final. Na reta final, o Palmeiras perde 3 e o Flamengo ganha 4, se não me engano, Tem que ver seguidas, quem é que vai estar bem no sábado. É isso aí. Agora sim, hoje, segunda, a tua impressão, professora, é que o Flamengo chega um bocadinho melhor ou não? Sim, mas não é só por isso, não. É que o Flamengo tem essa questão das individualidades, né? Quando as coisas funcionam bem para o Flamengo, principalmente lá na frente, de pé para pé, como ficou essa última impressão do jogo com o Inter, principalmente aquele início de primeiro tempo, aí as coisas vão bem. E aquele duelo, no fim, William, a gente chegou ao mesmo ponto. Até no Linha de ontem brincamos com a novelinha desses últimos 60 dias, né? Começa com o Abel contestado, lembra? Sim. E termina com o Abel contestado, mais contestado até. O Renato passou momentos terríveis, né? Depois daquele Fla-Flu, foi um negócio muito sério do ponto de vista dele, técnico Renato. Mas no fim, no frigir dos ovos, o que a gente vai ter? A disputa de um time como organismo, que é o Palmeiras, mais constante, mais confiável no sentido de você saber o jogo que ele vai oferecer, goste você desse jogo ou não, contra um time que tem individualidades melhores. No olho mecânico, eu ainda acho que essas individualidades do Flamengo vão predominar. E é a mesma coisa que eu te diria 60 dias atrás. Arrasca voltou, hein? Jogou, não deu nem 15 minutos, né? Não, foi um pouco mais. Ele entrou aos 33. Ele ia entrar aos 30. Que tem os acréscimos. É que teve os acréscimos ali. Quanto teve de acréscimo? Eu não lembro. Acho que o jogo foi até 50. Então, 15 na conta do Renato. 15, vamos né? arredondar 15, vai, 15 aí pro... Não rouba 2. O Renato acho que fez conta de 15 quando botou ele aos 33. Não, o Renato na coletiva falou que ele jogou 20, 25 minutos. O Renato ali na hora do jogo... Jogou pra cima. Vocês querem jogar pra baixo. Deu uma super faturada. A gente tava buscando a média. O Renato chutou pra cima, a gente chuta pra baixo pra achar a média aí do Arrascaeta. Mas assim... Já é uma notícia ótima, né? Só de ter pisado em campo, o torcedor do Flamengo, meu Deus, aleluia, porque voltou. E deve pisar em campo amanhã também. Então, deve pisar e precisa para ganhar ritmo. Não necessariamente... A gente já sabe o que o Flamengo pode jogar com todos os seus caras, os seus 11 disponíveis. O Renato já testou, esse time já foi testado com outros treinadores, então é confiável. O ponto é... Como estará o Arrascaeta do ponto de vista de resistência? Isso. Quantos minutos consegue jogar num jogo de altíssima intensidade como uma final? Essa é a questão. Mas o fato de já ter voltado agora, nesse fim de semana, é um alento muito grande para o torcedor rubro-negro. Tô pensando aqui, hein? Mas o Bruno Henrique não jogou, né? Mas vai jogar. Dá segurada no Bruno Henrique. Vem jogando, não está parado há quase 2 meses como o Arrascaeta. Mas foi... Tá perfeito, Renato. É isso. Para quê? Pelo amor de Deus, né? Deixa o cara se recuperar. Mas você tem o Bruno Henrique, você tem o Arrascaeta e você tem o Pedro, né? A gente até esqueceu, a gente não tem discutido aqui, o Pedro também está fora há um tempão. E o Pedro é um reserva importantíssimo ali do Flamengo. A não ser que jogue amanhã, deve ser mais difícil, né? Escolhe um para jogar. Dos 3? Escolhe um. Fala, só pode escolher um. Por que essa maldade? Porque senão não tem graça. Bruno Henrique. Mais que o Arrasca? Sim, para escolher um só. Eu adoro o Arrascaeta. Jogadoraço. Mas só pode escolher um, eu escolho o Bruno Henrique. Que faz mais falta o Bruno Henrique do que o Arrascaeta? Sim, o Bruno Henrique faz muito mais gols, né? E o Arrascaeta, o Arrascaeta também, ele participa. Se você for ver participação em gols, tem várias. Além de vez em quando ele também faz. Mas o Bruno Henrique é goleador. Sem contar as assistências. O entrosamento que ele tem com o Gabigol. Se for para escolher um dos 3, eu escolho o Bruno Henrique. Mesmo jogando com o Michael ali. Em condições normais, eu tenderia a escolher o Arrascaeta. Porque, para mim, é o cara mais difícil de substituir no Flamengo.
Ali no Bruno Henrique, por mais que seja esse jogador decisivo, e eu concordo, ele consegue, o Michael tem feito boas partidas, está numa sequência ótima, ou até mesmo buscar um outro jogador, o Renato tem à disposição. No Arrascaeta ele já tentou de tudo, e por mais que o Vitinho tenha ido bem, faça uma grande temporada... Jogou bem contra o Inter, o Vitinho, hein? Sim, jogou muito. Foi muito bem. Jogou muito bem. Mas não é a mesma coisa de ter o Arrascaeta no time. Então, por essa dificuldade, eu tenderia a escolher o Arrascaeta. Mas não se tratam de condições normais. O Arrascaeta vem de um longo período de inatividade e é preciso medir, de fato, o quanto esse cara consegue jogar em alta intensidade. Então, por isso, se fosse a escolha de Sofia, ou um ou outro, eu iria de Bruno Henrique por ter uma condição física melhor hoje. Mas se fosse ali, os dois na ponta dos cascos, os dois com ritmo, para mim o Arrascaeta faz mais falta do que o Bruno Henrique. Estamos muito bonzinho com o Brele. Resumo. Vai. Enrolou, rodou, fez média e escolheu o mesmo que eu. Exatamente. Não, mas Ele estava louquinho. Não foi, professor? Ele foi ganhando tempo para raciocinar uma discordância de você, entendeu? Ele foi ganhando, mas no fim ele não conseguiu. No fim ele não conseguiu. Mas em condições normais... Deu migué. Em condições normais, você ainda escolheria o Bruno Henrique. Sim. Os dois 100%. Eu não. Eu iria de Arrascaeta. Não, o Bruno Henrique é um craque. Joga muito e é decisivo, mas ainda assim eu vejo que o peso do Arrascaeta... como jogador insubstituível que é hoje no esquema do Renato. Você acha que na atual conjuntura a presença dele pode comprometer a intensidade do time? Olha que loucura que eu estou falando aqui. Não, mas vamos pensar. Não, porque eu acredito que um cara jamais vai se poupar numa final. Ele vai dar tudo que pode. O problema é, no segundo tempo, e o time do Palmeiras é um time que consegue manter intensidade, você ter um jogador como ele que se canse, talvez ele tenha necessidade de tirar o Arrascaeta quando o jogo pode não estar definido. Então, o jogo pode ir para a prorrogação, inclusive. Isso Vocês ficariam isso pode muito acontecer. surpresos. Eu não vejo que vai diminuir a intensidade do Flamengo, mas em algum momento, talvez o Renato precise tirar o Arrascaeta. Tem uma pergunta aqui, leve, para começar a semana de forma leve. E antes que façam essa pergunta para mim, eu vou jogar para vocês. Ah, isso aí. No ataque primeiro. Vocês ficariam muito, mas muito surpresos se o Arrascaeta começar no banco no sábado? Não. Gostei da firmeza. E você, não Brele? ficaria mesmo. Isso é estratégia. Estou dizendo, óbvio que eu estou fazendo a pergunta não analisando o futebol que ele joga, a importância. Eu estou falando pela condição física. Isso. Todo esse tempo parado. Eu não ficaria tão... Eu acho que vai começar com a Arrascaeta. Mas se ele começar no banco, não vai ser tanta surpresa para mim, não. Porque ele está muito tempo sem jogar. E outra, o Michael está voando. Diga lá. Começar com a Arrasca é uma substituição faria sentido, certa, mas não é a cara né? do Renato isso aí. O Celso... Fala, Diga, prof. professor. O Renato acho que não vai bancar esse risco.